Então, olha, bem-vindo você que se diz evangélico. A gente não consegue fugir desse brand, dessa marca, né? A nova igreja é uma igreja evangélica. A gente não consegue fugir do rótulo. Mas eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado com nada disso. Porque o nosso alvo aqui não são os evangélicos. O nosso alvo na Nova são os buscadores da verdade. Então você é bem-vindo se você se diz evangélico, se você se diz católico, se você se diz espírita. A gente não quer que você mude de religião. Eu não estou nem aí para a sua religião. Se você diz espírita, você se diz nova era, new age, eu adoro as pedras. Eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí para nada disso. Na verdade, Deus está buscando verdadeiros adoradores. E se você é um buscador da verdade, você pode ter certeza de uma coisa: não importa da onde você vem, importa para onde você vai. Se você é um buscador da verdade, você vai chegar em Jesus. Jesus, ele disse algo muito radical, e certas falas de Jesus são extremamente radicais. E essa é uma das mais radicais. Ele disse: olha, eu, Jesus Cristo de Nazaré, sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega à verdade, chega ao Pai, se não for através de mim. Então, quando ele afirma uma coisa dessa, você só tem duas opções. Ou esse camarada é um doido varrido, ou ele é um representante legítimo de Deus, ele é Deus. Não tem outra alternativa. Não tem uma coisa mais ou menos no meio do caminho. Ele é um sábio. Jesus não é um sábio. Jesus é muito mais do que um sábio. Ele tem sabedoria, mas ele é mais do que um sábio. Ele é um guru. Ele é muito mais do que isso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando você se torna um buscador da verdade, a primeira coisa que você deixa para trás é a religiosidade. É a primeira coisa que você quer largar. Porque você sabe que na religiosidade você não vai encontrar a verdade. Você pode encontrar algumas porções da verdade na religiosidade. Então você vai encontrar porções da verdade numa montoeira de coisas, em um monte de lugares. E é preciso que você compreenda que encontrar a verdade não é uma jornada de uma semana, de um dia, não é uma jornada de alguns poucos anos, é uma jornada de uma vida inteira. Então, eu continuo sendo um buscador da verdade. Eu me converti há sei lá quantos anos atrás, sou pastor há sei lá quantos anos, mas eu ainda, and I'm still searching for, I still haven't found what I'm looking for. Essa música para mim é o corinho que a gente tem que cantar aqui na igreja. A gente tem que cantar esse corinho aqui. And I still haven't found what I'm looking for. Eu encontrei muito do que eu estou procurando, mas eu continuo buscando cada vez mais me aprofundar na verdade. Cada vez mais. E eu quero trazer para você hoje uma palavra sobre o poder de Deus. Para você entender um pouco mais o poder de Deus. E o título dessa mensagem é Poder de Deus para fazer tudo novo. Deus tem poder para fazer tudo novo na sua vida. Não importa o que aconteceu no passado. Quando eu falo do passado, eu estou falando de 5 minutos atrás. Eu não estou falando só de 5 anos ou 50 anos. Eu estou falando do passado. Deus tem poder suficiente para mudar o seu destino a qualquer momento. Não depende mais dele. Só depende de você aplicar a sua fé para isso. Depende de você manifestar um desejo, uma vontade. Sabe, é preciso querer mudar. É preciso muito mais do que simplesmente reconhecer. Eu tenho esse defeito, eu tenho essa falha, e eu preciso mudar. É mais do que isso. É preciso você dizer, eu sei que eu preciso mudar, e eu quero mudar. Há gente que reconhece, eu sei que eu preciso mudar, mas eu não quero. Eu não estou afim. Tem gente que é o famoso, na igreja, gente que está na igreja, é o famoso crente. Tem muita gente que não vai entender essa expressão, muita gente que é muito nova. Eu falei na semana passada aqui sobre jeans Lee, calça Lee. Teve gente que perguntou, pastor, o que é isso? Embora a calça Lee foi a referência da revolução de jeans no mundo, teve gente que não conhecia, veio me perguntar depois.
Tem crente que é o famoso crente Gabriela. Não sei se você se lembra, eu era criança, mas eu me lembro dessa novela, Gabriela, é uma história do Jorge Amado. E a música tema quem cantava era Gal Costa. E a letra dizia assim, eu nasci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela! Eu nasci assim, eu sou sempre assim, eu não vou mudar, sou eu mesmo, é desse jeito que eu sou. Você tem que colocar no seu coração e na sua cabeça que você, quando reconhece necessidade de mudança, é preciso um outro passo, é preciso você desejar mudar. Mas quando você deseja mudar, e você desiste de fazer força para mudar, porque esse é um outro problema, a pessoa fica fazendo força para mudar. Eu já fiz força para mudar, me desgastei, me esforcei, exauri as minhas forças emocionais, mentais, e não consegui. Não é uma questão de você fazer força para mudar, de você estar se empenhando, alguém se queixa com você, você não mudou porque você não está se empenhando para mudar. Desista de se empenhar e entregue a sua vida na mão dele, na mão de Deus, renda-se a ele, e ele vai operar no seu interior para que você mude. E a mudança que ele vai provocar em você não é uma mudança qualquer, porque ele não vai fazer de você simplesmente uma pessoa melhor, ele quer fazer de você uma pessoa mais semelhante a ele mesmo. Esse é o objetivo de nós estarmos aqui ouvindo a pregação da palavra, nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. E não somente o seu interior, a sua personalidade, o seu caráter, eu estou falando de tudo. Deus pode mudar tudo, Deus pode mudar a sua saúde, Deus pode mudar a sua família, Deus pode mudar as suas finanças, Deus pode fazer uma revolução mediante o poder que Ele tem. E eu tenho 6 pontos para compartilhar com você nessa manhã, e o primeiro deles é, em Cristo você nasce de novo e se torna uma nova criatura. O potencial da mudança já está em você, porque no seu espírito você é uma nova criatura. Você não se tornará uma nova criatura. Não é algo para o céu. Há crentes, há pessoas, cristãos, que pouco leem a Bíblia, que pouco conhecem a Bíblia. E para piorar, às vezes frequentam igrejas onde pouco da palavra é pregado. Se prega muita sociologia, se prega muita história, se prega muita política, mas a palavra mesmo pouco é citada. Então a pessoa não reconhece e não entende que em Cristo ela é uma nova criatura. E às vezes é passado para ela que ela será uma nova criatura quando chegar no céu, quando passar este mundo de dores e miséria. No céu tudo ficará bem. E você será uma nova criatura. Não. É uma questão do hoje. Quando Jesus conversou sobre Nicodemos a respeito do novo nascimento, ele não colocou a coisa para o porvir, para o céu. Nicodemos, é preciso nascer de novo, para você enxergar o reino, para você visualizar o reino e para você entrar no reino. Entenda que há poder suficiente em Cristo para fazer de você uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 é uma passagem mega conhecida, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Não diz será, mas é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso aqui é fruto sobrenatural do poder de Deus na sua vida. É fruto do poder sobrenatural de Deus na sua vida. Agora, 2 Coríntios 5,17 não pode, de maneira nenhuma, se tornar uma boa desculpa para eu me acomodar e não resolver questões relacionadas ao pecado ou comportamentos inadequados que são incompatíveis com o cristianismo, que possam, de repente, estar presentes na minha vida hoje. Porque eu já vi também o outro lado da moeda, que são pessoas dizendo, não, mas eu sou uma nova criatura, e continua sendo a mesma porcaria que sempre foi. É preciso que a gente não use isso, 2 Coríntios 5,17, como uma desculpa para nos acomodarmos, e dizer, não, mas eu sou uma nova criatura. Eu sei que eu estou fazendo assim, eu sei que eu estou fazendo assado, tal, eu sei que as pessoas criticam, eu até sei que está errado, mas eu sou uma nova criatura. Palhaço. Presta atenção no serviço. Você não pode se acomodar. O outro lado dessa história é, essa
2 Coríntios 5,17 é uma ótima base para eu saber que é possível mudar e mudar radicalmente. E entender e crer que eu não estou preso ao passado. Você e eu não estamos mais amarrados, presos, aprisionados no passado. O mundo diz assim: pau que nasce torto, morre torto. Mas Deus diz: pau que nasce torto, ele desentorta. Não importa o seu passado, não me importa quem você foi, não me importa o que você fez. Se você se rende a Deus, se você decide que é preciso haver mudança, Deus vai fazer essa mudança em você, sem que você precise se esforçar para isso, mas que você precise se render a Ele a cada manhã, a cada dia, de reconhecer: Deus, você sabe o que é melhor. A Tua palavra, ela me mostra tantas coisas que eu preciso. Eu me rendo a Ti, eu me rendo à Tua palavra, eu me rendo ao Teu Espírito. Amém, gente? Lembre-se que o novo nascimento é um evento, mas santificação é um processo. Você e eu estamos no processo de santificação. Não fique também, por outro lado, decepcionado com você mesmo, porque você está na igreja já há tanto tempo e ainda não mudou o suficiente. Você está num processo chamado santificação. O novo nascimento é um evento. Nasceu de novo. É um dia, é um momento, é uma decisão, é um segundo exato. Tem uma data, tem uma hora, tem um momento. A santificação é um processo. Na maioria das igrejas, a maioria das pessoas não entendem o que é santificação. Elas imaginam que santificação tem a ver com coisas exteriores. E santificação tem a ver com coisas interiores que afetam as coisas exteriores. É algo que acontece no meu interior, mediante o estudo, a leitura, a meditação e o ouvir da palavra. Quando eu ouço a palavra e eu permito que essa palavra caia no meu coração para produzir fruto, isso é o processo de santificação em andamento. Quando eu abro a minha Bíblia e leio a palavra, e eu medito na palavra, isso é o processo de santificação em andamento. Quando eu estudo a palavra, quando eu venho ao Nova College e eu estudo a palavra, isso é o processo de santificação em andamento. E tudo isso somado, Nova College, a meditação diária, a leitura, o estudo, o ouvir da palavra, tudo isso coopera para um processo de santificação no meu dia a dia. E o processo de santificação não transforma você num crente chato. Porque segundo o conceito das igrejas, o conceito humano, o processo de santificação acaba tornando você uma pessoa insuportável. Uma pessoa chata demais. Chata demais. Eu geralmente, quando alguém me apresenta a alguém, e essa pessoa diz: eu também sou crente, eu já dou um tempo. Eu quero conhecer o satanista. Você está entendendo? Eu quero conhecer o camarada que está de braço dado com o capeta. Porque o evangélico já está salvo, não precisa de mim. Aquela outra pessoa que está de braço dado com o capeta, ela que precisa de nós, precisa de você. Eu sei que há certas igrejas que ensinam santificação do tipo assim: você não pode mais ter amizades com ninguém desse mundo. Aí o crente se torna aquela pessoa que evangeliza outros crentes. Você é de que igreja? Eu sou da Nova. Na Nova, lá não tem poder. Você tem que vir para a minha igreja. Estou cansado de ver. Eu sempre dou conselho para o pessoal do seguinte: cara, você descobriu que a outra pessoa, aquela pessoa que você está conhecendo é mesmo de alguma igreja, deixa ela quieta lá. Mas ninguém pode conhecer gente da Nova que só convida logo para ir para a sua igreja. Ô praga, eu vou lançar uma maldição nesse negócio. Você convidar mesmo da Nova para ser mesmo da sua igreja, os dentes vão cair. A língua vai secar. Porque não é possível. O pessoal chato, que gosta de abordar o pessoal da Nova. E eu não falo nada. Por quê? Porque quem vai não compreendeu bulufas sobre a graça, sobre a fé, sobre a verdadeira palavra, sobre o genuíno evangelho. E vai continuar sem entender. Até o dia que de repente a ficha cai.
Aí a pessoa, é mesmo. Entenda que em Cristo nós somos declarados e feitos santos em nosso espírito, mas nós estamos nesse processo de santificação. Agora, eu preciso me submeter a esse processo, porque ele não vai ser forçado pela minha goela abaixo. Deus não vai forçar você a nada. Em segundo lugar, segundo ponto, em Cristo você possui a vida abundante do próprio Deus já habitando aí em você. Em Cristo você possui a vida abundante do próprio Deus. João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Sabe o que é interessante? Se você ler João 10:10, leia do início, porque a gente só lê o versículo 10, mas não lê o início. E a gente pensa que Jesus estava se referindo ao diabo. O ladrão, quem é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir? É o diabo. Essa interpretação não está errada. O diabo é um ladrão que vem para roubar, para matar e destruir. Mas se você lê João 10, desde o início, você vai ver que Jesus fala assim: todos os que vieram antes de mim são ladrões, são bandidos, são salteadores. Ele começa a falar sobre falsos cristos, sobre falsos messias. E ele diz: esse tipo é o ladrão que vem para roubar, para matar e destruir. Ou seja, aquele que prega qualquer outra coisa que não a Cristo é ladrão. Vem para roubar, para matar, para destruir. Pode ter até título de pastor, padre, guru, o que for, porque o centro da pregação é Cristo. E o centro da nossa vida precisa ser cada vez mais Cristo. E aí ele diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham zoe. Zoe é a palavra grega que significa vida, mas não é qualquer vida. Qualquer vida é bios. São duas as palavras gregas para vida, bios e zoe. Bios fala de vida biológica. Você tem vida biológica, mas o seu cachorrinho também tem a mesma vida biológica que você tem. Aquela plantinha que você tem em casa e você rega toda manhã, também tem bios. A questão não é, Jesus veio para que você tenha bios e bios em abundância. Bios você já tinha antes de Jesus entrar na sua vida. O que você não tinha era zoe. E ele diz: eu vim para que vocês tenham zoe, a vida, a natureza do próprio Deus, e não tenham uma porçãozinha, mas para que vocês a tenham em abundância. Em abundância. Você entendeu isso? É porque às vezes eu falo umas coisas aqui, que quando eu penso e reflito, faz um impacto na minha vida que me dá vontade de sair voando, mas quando eu falo, você faz assim, amém. Aí eu falo, meu Deus do céu, o que está vendo? Entenda bem, a diferença entre bios e zoe é tão grande que bios não tem força alguma para influenciar ou alterar zoe, mas zoe a qualquer momento pode alterar bios. É por isso que em Cristo nós somos curados, porque zoe restaura bios, conserta bios. Ah, pastor, minha bios está toda encrencada. Só tem que ver a lista de suplemento que o médico passou para mim, porque aqui na minha bios está faltando vitamina B, vitamina C, vitamina D, o abecedário inteiro, A, B, C, D, F, G, H, G, M, N, O, P, Q, R, Z, e mais alguma coisa. Pois é, pode ser que em bios haja deficiências, haja problemas, haja doenças, mas zoe tem poder para alterar bios. Mas zoe já está aí dentro de você. Zoe não é algo que Deus vem e traz no domingo pela manhã, num culto como esse. Não, zoe já está em você. Quando você estava em casa domingo, no sábado, na sexta, na quinta, na quarta, quando você estava no seu trabalho, na faculdade, onde quer que você estivesse, zoe já estava aí em você. Não com você, mas em você. Essa vida é a natureza do próprio Deus que faz de você uma nova criatura. O que faz de você uma nova criatura é zoe, não é a religião.
O que faz de você Zoe não é o fato de ser membro da igreja A, B ou C. O que faz Zoe ser ativo na sua vida é o fato de que você cedeu, você se rendeu, você se entregou, você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. Zoe entrou em você e está agindo em você. Creia nisso. Ative Zoe dentro de você. Ative esse Zoe que já está aí dentro. Ative a vida sobrenatural de Deus que está em você. Como, pastor? Creia, declare, confesse, fale: eu possuo a vida sobrenatural do próprio Deus em mim, atuando no meu corpo, atuando na minha alma, na minha mente, atuando em mim. Aleluia! Em terceiro lugar, em Cristo você possui uma herança incomensurável, impossível de ser medida. A obra de Cristo na cruz a meu favor me deu acesso a todas as bênçãos registradas na palavra. Não há algumas, mas há todas as bênçãos registradas na palavra. Veja bem o seguinte, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz para nós que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, se tornou maldição em nosso lugar, para que nós recebêssemos as bênçãos de Abraão. O que Paulo está dizendo para mim e para você ali? Paulo está dizendo, porque Abraão, que eu saiba, creio que você também sabe disso, Abraão é um personagem do Antigo Testamento. Alô? Verdade, gente? Abraão é um personagem do Antigo Testamento. Então, quando Paulo diz que Jesus na cruz do madeiro se fez maldição em nosso lugar, está dizendo que ele levou sobre si todas as maldições, ok? E abriu para nós agora um tesouro. Ele abriu esse tesouro e nesse tesouro tem todas as bênçãos do Novo e do Antigo Testamento. As maldições que eram abundantes no Antigo Testamento foram levadas por Jesus na cruz do Calvário, mas as bênçãos permaneceram, porque as bênçãos, ele se refere às bênçãos de Abraão, e Abraão é um personagem do Antigo Testamento, então ele está voltando lá atrás, e dizendo: Jesus varreu todas as maldições, cravou na cruz do Calvário, mas ele disponibilizou todas as bênçãos, todas, nos pertencem. Olhe para a vida de Abraão, estude a vida de Abraão e veja como Deus o abençoou. Da mesma maneira que Deus abençoou Abraão, é a maneira como Ele quer nos abençoar, porque Jesus conquistou isso para nós. E isso acontece na nossa vida mediante o derramar, a ação do poder de Deus que está disponível para nós, que é utilizado por nós pela fé. Que quando nós declaramos pela fé, veja bem o seguinte: não é que quando eu falo alguma coisa, isso tenha algum tipo de mágica, algum tipo de energia que faz. Não, entenda bem o seguinte: as nossas palavras, elas são carreadores, são como containers, que carregam dentro de si bênçãos ou maldições. Quando você começa, os cientistas começaram a descobrir sobre isso há uns 50 anos atrás, e desenvolveram uma área da neurologia chamada linguagem neuro qualquer coisa, enfim, PNL. Como é que é? Programação neurolinguística. Os caras começaram a descobrir que palavras têm um impacto muito grande no seu comportamento, em coisas que você faz depois de ter dito certas coisas. Quando você diz, eu posso, yes we can, quando você começa a dizer, eu posso, o resultado na sua fisiologia, o resultado no seu organismo, no seu cérebro, nas suas ações é completamente diferente de quando você começa a dizer, eu não posso, eu não consigo. O resultado é completamente diferente. Se você conseguisse ver, e não é difícil de você ver, se você entrar na internet e começar a pesquisar e ver, não sei se você vai conseguir ter acesso a isso, mas os médicos conseguem ter acesso a imagens de exames feitos, de ressonância magnética feita com imagem
acompanhando ao vivo e a cores o que está acontecendo no cérebro. E quando você começa a dizer, eu não consigo, eu não posso, certas áreas do seu cérebro que te conduzem para a negatividade são ativadas. Quando você começa a dizer, eu posso, eu consigo, eu sei, eu vou, outras áreas começam a ser ativadas e isso leva você para um tipo de ação ou para outro tipo de ação. Eu estou falando de ciência. Eu não estou falando de... Entenda bem o seguinte, tem gente que olha para esse negócio e fala assim, não, mas isso aí é coisa da nova era, coisa de capeta. Esse negócio de ficar falando, eu posso. É a nova era em ação. Para com essa imbecilidade, para com essa besteira, para com essa bobagem e entenda que nós estamos falando de ciência. Não estou falando de mágica, não estou falando para você de nova era. Eu estou falando daquilo que a ciência já descobriu e entendeu. Que quando você começa a declarar certas coisas, você ativa certas áreas do seu cérebro que fazem que você haja de modo diferente. De um modo positivo ou de um modo negativo. Agora, tira a ciência dessa história e lembre-se que quem programou isso, quem inventou isso, foi o nosso Deus. Jesus foi aquele que disse, eu afirmo a vocês, em verdade eu lhes digo, se vocês disserem a esse monte, ele não disse assim, se vocês orarem muito a respeito do monte, se vocês jejuarem por causa do monte, se vocês fizerem orações longuíssimas a respeito do monte, não, ele disse, se vocês disserem ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidarem a respeito do que vocês estão dizendo, aquilo que vocês estiverem dizendo é o que vocês vão receber. Esqueça por um minuto de um monte de terra ou pedra, e comece a olhar para esse monte como sendo o problema que te aflige. Comece a olhar para esse monte como a doença que te perturba. Comece a olhar para esse monte como o demônio que entra na sua família para causar destruição, separação entre pai e filho, entre marido e esposa. Comece a olhar para esse monte como essas barreiras e dificuldades do dia a dia e comece a falar com esses montes. Comece a falar com esses montes. Pastor, isso não vai funcionar. Reclama com o chefe, não é comigo. Eu não estou falando de algo que eu inventei. Eu não estou falando de algo que eu acho legal. Eu não estou falando de algo que eu acho bacana, porque... Não, eu estou falando de algo que Jesus falou. Eu estou falando para você de alguma coisa que Jesus nos disse para fazermos. Nos aconselhou a fazermos. E que se nós confiarmos, o poder de Deus vai entrar em ação. Em Cristo você possui uma herança incomensurável. A obra de Cristo na cruz a meu favor me deu acesso a todas as bênçãos. Todas as bênçãos. 2 Coríntios 1, versículo 20, diz assim, porque todas as promessas de Deus têm nele, ou seja, em Cristo, o sim. Por isso também por meio dele, ou seja, em nome de Jesus, se diz o amém, para a glória de Deus por meio de nós. Então Jesus já disse amém. Agora falta você dizer. Lembre-se, a palavra confessar no grego é homologeo. Homologeo gera no português palavras como homologação, homologar, confirmar alguma coisa. Quando você começa a dizer o que Deus diz, você está exercitando homologeu. Homologeu, dizer a mesma coisa que Deus diz. Então, se diz que eu estou curado, quem disse não foi o doutor, não foi o enfermeiro, foi Deus. Então, eu também digo. Se diz Deus que eu sou próspero, não importa o que o gerente do banco diga. Não importa o que o boleto diz. Eu digo a mesma coisa que Deus diz. A gente se treinou para dizer o que o boleto diz. Está vencido. Oh, meu Pai. Aleluia. Não, eu digo o que Deus diz. Homologueu. Dizer a mesma coisa, confessar, declarar. Em Cristo você possui uma herança incomensurável. Aquelas promessas se tornaram a sua herança em Cristo. Deus tem suprimento para todas as suas necessidades. Deus tem suprimento para todas as suas necessidades. Em quarto lugar,
você em Cristo é altamente favorecido. Eu vou convidar você para levantar uma das suas mãos e fazer essa confissão de fé. Diga: em Cristo, eu sou altamente, tremendamente, gigantemente favorecido. Aleluia! Aleluia! Gente, o mundo olha para o favor de Deus na sua vida e chama isso de sorte. Você não é uma pessoa sortuda. O problema não é nem você confundir o favor com sorte. O problema é você começar a botar o foco no azar. Ah, mas eu sou uma pessoa muito azarada. A gente faz alguma coisa aqui, a gente já teve rifa aqui, eu rifei o meu carro. Na época de construir aqui a igreja, eu rifei um carro meu. Fiquei andando de bicicleta um montão de tempo aí. Foi bom para a saúde. Mas teve gente que falou assim: eu não vou comprar rifa, não. Eu nunca consigo ganhar nada, porque eu sou muito azarado. Meu irmão, você tem que entender que Deus é a teu favor. Você tem que entender que Deus é a teu favor. Não depende de sorte. Depende do poder dEle. Depende da sua posição de fé, do seu posicionamento de fé. O Salmo 5, no versículo 12, na NVI, diz assim: pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. Aleluia. Pastor, mas não é que quando eu passei com o meu carro, atrás teve um acidente brabo. Se eu tivesse assim 1 minuto atrás, eu estava no meio do acidente, podia até ter morrido. Pois é, Deus te favoreceu. Pastor, mas eu estava passando na Rua da Alfândega, fui comprar fantasia para o carnaval, e quando eu estava passando, pastor, foi um passo que eu dei, caiu um tijolaço atrás de mim. Depois veio um ar-condicionado do 3º andar, paz, patifou. Deus me favoreceu, Deus me guardou como um escudo. O favor de Deus me cercou como um escudo. O favor de Deus me cerca como um escudo. Aleluia. Você pode dizer isso em alto e bom som? Eu sou favorecido. Gente, essa palavra que aparece aqui, o favor, o teu favor o protege, protege a você. Essa palavra favor no hebraico é hesed. Hesed pode ser traduzido como bondade, fidelidade, misericórdia, graça, amor, favor. Entenda o seguinte: a definição maior de hesed é a aliança imutável que Deus tem conosco, que se baseia no seu amor, na sua bondade, na sua fidelidade, na sua benevolência, na sua graça. É fruto de uma aliança. Recebe na minha vida e na sua vida, é fruto de uma aliança que Deus tem conosco. Amém? Não é fruto das minhas obras, não é fruto da minha sorte, é fruto de uma aliança que Ele tem comigo. Aleluia! Isaías 64, se eu fosse você, eu anotava esse versículo e marcava na minha Bíblia e meditava nesse versículo a semana inteira. Eu meditava nesse versículo os dias todos dessa semana que está se iniciando hoje. Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade, desde tempos remotos, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Gente, Isaías, o que Isaías está falando aqui nesse versículo, Isaías está fazendo um diferencial entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses criados pelos homens. Porque quando você vai analisar a história das religiões, o homem foi criando deuses. O problema é que todo criador cria criaturas à sua própria imagem e semelhança. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas os falsos deuses foram criados à imagem e semelhança do homem. Então os falsos deuses, todos eles, são ciumentos, são avarentos, são capazes de tomar a forma humana. Leia a mitologia grega. Se você tiver algum livro em casa de mitologia grega, leia, e você vai ver que os deuses gregos, vira e mexe,
principalmente os deuses masculinos, vira e mexia, eles se apaixonavam por uma mulher de carne e osso. Aí o que eles faziam? Se disfarçavam de gente, vinham, tomavam a forma humana para tentar conquistar aquela mulher. Como ela não se apaixonava por eles, eles pegavam e agora então vai ser na marra, ou estuprava, ou matava. Por quê? Porque esses falsos deuses sempre foram criados à imagem e semelhança do seu próprio Criador, que é o próprio homem. Então são deuses ciumentos, avarentos, deuses que não dão nada, que exigem sacrifícios daqueles que o seguem. Nós estamos prestando esse sacrifício, vamos matar esse cordeiro, vamos matar até mesmo essa pessoa em sacrifício ao Deus da chuva, para que a gente tenha colheita, porque o nosso Deus é um Deus exigente, e Ele exige sacrifícios. Então nós vamos escolher alguém aqui e vamos sacrificar essa pessoa para que haja chuva, para que nós não morramos de fome. O nosso Deus é um Deus exigente, Ele cobra de nós isso, cobra aquilo outro, e a gente tem que fazer, porque senão vem a ira do Deus do fogo, do Deus da chuva, do Deus disso, do Deus daquilo. Aí Isaías faz agora uma comparação, e ele diz qual é a qualidade, qual é o perfil, qual é o caráter desse Deus, Yahvé, o Adonai, o Deus Hashem, o Deus que os judeus seguiam, que o povo hebreu seguia. E ele disse, olha, nunca, jamais se ouviu falar, nem os ouvidos jamais perceberam, jamais se viu um Deus como o nosso Deus. Os deuses do mundo, eles cobram, exigem, pedem, mas o nosso Deus, ele trabalha para aquele que nele confia. Virou de cabeça para baixo. Então, em vez de nós ficarmos nos esforçando para servir a Deus, ele pede, calma, sossega, descansa, senta que eu vou te servir. Gente, na cabeça religiosa isso não cabe. Porque a pessoa se sente quase que um herege, se imaginando sentada numa cadeira e Jesus servindo a ela. Mas quando você lê o livro do Apocalipse, João, quando vê o Cristo glorificado não apareceu para João vestido de sumo sacerdote, peitoral de pedras, uma mitra, uma faixa de ouro. Não, ele apareceu com vestes de um servo. Somente isso. Por quê? Porque ele colocou, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Isso não é uma realidade momentânea, essa é a realidade eterna. Então você não consegue se imaginar sentado numa mesa, você consegue imaginar Jesus sentado numa mesa e você servindo. Mas agora imagina que ele chega para você e fala assim, levanta, eu vou te servir. Você vai fazer igualzinho, você faria igualzinho a Pedro. Pedro, vou lavar teu pé. De jeito nenhum. Eu que tenho que lavar o seu pé. Pedro, se eu não lavar o teu pé, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Jesus, então dá logo um banho. Lava tudo. Pedro, não precisa. Você já está limpo pela palavra. Quem está limpo pela palavra não precisa se banhar de novo na palavra. Só precisa lavar as mãos e os pés na palavra. Ou seja, no seu todo você já é santo. Você só precisa lavar as mãos e os pés com a palavra, porque são as mãos e os pés que se tornam sujos no dia a dia. O que você faz, como você anda, mas mediante a palavra, mãos e pés são lavados, para que você continue e permaneça puro como a neve. Aleluia! Aleluia! Esse é o nosso Deus, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Em quinto lugar, em Cristo você pode viver sem que o pecado tenha domínio sobre a sua vida. Em Cristo você pode viver sem que o pecado domine a sua vida. Bote no seu coração, o poder de Deus é maior que a força do pecado. Em muitos lugares a pregação parece mostrar que a força do pecado é maior que o poder de Deus. Mas a verdade é que a palavra nos mostra que a força, o poder de Deus é maior do que a força do pecado. Muito maior do que a força do pecado. Romanos 6,14, eu vou ler para você a versão amplificada, que a gente não tem em português, mas eu traduzi aqui, eu tenho essa Bíblia em inglês. Romanos 6,14 diz assim, porque o pecado não terá nunca mais domínio sobre vocês, pois vocês já não estão debaixo da lei como escravos, e sim da graça, se tornando alvo do favor e da misericórdia de Deus. Entenda bem o seguinte, quando alguém corre
para uma igreja legalista, achando que está saindo de uma igreja muito liberal, e agora está indo para uma igreja muito agora séria, muito severa, essa pessoa ela está se abrigando debaixo da lei, porque a lei é o que gera o legalismo. E o legalismo é uma série de podes e não podes. Se você pode, aquilo você não pode, isso você vai, aquilo você não vai, para cá você pode, para lá você não pode, mas quem tem que mostrar e dizer para você o que você pode e o que você não pode, não é o pastor, não é a denominação, não é um conjunto de regras, é uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus. Você precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. E eis que te digo mais. Tem coisa que o Espírito Santo nem precisa falar, porque já está escrito aqui, ó. É só você ler. Se você lê, você tem que ter capacidade de olhar e dizer assim, caramba, é verdade, não posso mais defraudar os outros. Não posso mais passar por aí cheque sem fundo, sabendo que não tem fundo. Ô, meu pai, é verdade, está escrito aqui. Mas o Espírito Santo ainda não falou comigo, graças a Deus. Então ainda posso passar pelo menos um chequinho. Posso dar pelo menos mais um golpezinho na praça. Gente, entenda isso. Você é guiado pela palavra em primeiro lugar. Em segundo lugar, pelo Espírito Santo no seu coração, que te dirige. E ele não precisa muitas vezes falar. Há em você aquilo que o mundo costuma chamar de intuição. Já teve alguma coisa que você percebeu assim, cara, eu tô com uma intuição que não é para fazer. Não é para ir. Já teve isso alguma vez na vida? Quando o Espírito Santo coloca para você intuir alguma coisa, ele não está falando com uma voz no seu ouvido, não, faça isso, meu servo. Não, ele está colocando em você um toque do tipo assim, ó, tem uma luz vermelha piscando aí, cara. É melhor você não fazer, é melhor você não ir. E você não fez. Talvez, em muitos desses episódios, você nem sabe o resultado, se você tivesse feito. E é porque o se não existe. Ah, se eu tivesse ido. Ah, se eu não tivesse ido. Ah, se eu tivesse dito. Mas se eu não tivesse... O se não existe. Então, existem certas coisas que hoje você não sabe. Você tomou uma decisão e você não sabe o que seria se você tivesse tomado uma decisão diferente. Ah, me propuseram isso. Era para ganhar milhões. Mas eu senti alguma coisa e eu não fui. E agora estou aqui passando essa necessidade, caramba, se eu tivesse ido, você não sabe. Talvez você tivesse ido, você seria o bucha que ia levar a carga toda de uma falência. Talvez você fosse a pessoa que ia ser enganada. Você não sabe, porque o se não existe. Mas eu sei de uma coisa, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, não nos conduz por uma canoa furada. E se a gente perdeu algo que parecia uma grande oportunidade, é porque aquilo ali, na verdade, não era uma oportunidade, era uma baita de uma armadilha, e Deus nos livrou. Deus nos deu livramento. Amém, gente? Ah, pastor, mas aqueles meus amigos que embarcaram, estão cheios da grana. Espera o noticiário de amanhã. Espera o noticiário de amanhã. Porque, de repente, você olha e fala assim, uau, olha lá! No jornal, aqueles camaradas que me propuseram aquele negócio, todo mundo em cana, Deus me livrou, aleluia, era o maior estelionato, era o maior golpe, o pessoal estava ganhando dinheiro com o negócio de Bitcoin para lá, Bitcoin para cá, agora deu uma ruim danado, e Deus me livrou, meu irmão, entenda só o seguinte, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Esses pensamentos eu também tenho, você tem, eu também tenho. Ah, se eu tivesse aquele prêmio lá da loteria da América do Norte, né, que deu bilhões de dólares. Olha, você pode até apostar que são bilhões. Ah, se eu tivesse bilhões de dólares na minha mão. Gente, eu ia comprar o freeway, mas eu ia... Você ia ver só o estrago que eu ia fazer. Eu fico imaginando, cara, eu ia fazer uma igreja assim que ninguém nunca imaginou, um negócio, se eu tivesse essa grana na minha mão, mas é porque Deus não dá asa à cobra, a gente usa essa expressão, né?
Deus não dá asa à cobra, mas se tivesse na minha mão... Aí, um dia desse eu estava meditando nesse, eu estava pensando nesse negócio, poxa, mas se eu tivesse esses bilhões foi parar na mão do incrédulo, o que ele vai fazer com esses bilhões de dólares? Aí Deus falou assim, cara, mas você talvez fizesse realmente, comprasse um terreno, fizesse uma grande igreja, mas será que você não ia começar também a querer satisfazer a tua carne? E comprar carro para lá, casa para cá. Sabe aquela bicicleta de 120 mil reais? Pastor, isso existe? Existe. Existe. Pode até me dar de presente, eu aceito. Você está entendendo que o que importa é que Deus sabe exatamente tudo o que eu e você precisamos. E que Ele tem prazer em suprir cada uma das nossas necessidades. Amém, gente? Você não tenha dúvida disso. Deus te ama, se importa com você, e Ele vai suprir as suas necessidades. Então, bota no seu coração, que o pecado na sua vida nunca mais terá domínio. Você pode afirmar isso agora em alto e bom som? Na minha vida, o pecado nunca mais terá domínio. Jesus não veio ao mundo para que nós nunca mais pecássemos. Jesus veio ao mundo para nos salvar do pecado. Eventualmente a gente peca, mas o pecado já não tem domínio sobre mim e sobre você. Mas é uma postura de fé. Eu preciso me posicionar e entender que em Cristo o pecado não terá nunca mais domínio sobre mim. Quanto mais você declarar, quanto mais você confessar, quanto mais você enxergar isso, menos força o pecado terá na sua vida. Em último lugar, em sexto lugar, com Cristo na sua vida, tudo pode ser diferente. Com Cristo, tudo na sua vida pode ser diferente. Você não está preso a um destino, porque na verdade o que Deus planejou para você antes da fundação do mundo, o destino que Deus planejou para você é a vida eterna, é a santificação, é Cristo. É óbvio, a vida com Deus não é um mar de rosas. No Antigo Testamento, quando Josué entrou em Canaã, lá havia muitos inimigos para serem expulsos. E ele teve que enfrentar a todos eles para tomar posse daquela terra. Mas em cada luta, em cada batalha, em cada enfrentamento, Josué foi vencedor. Só por uma razão, porque Deus prometeu que seria com ele todos os dias da sua vida. Josué, ser forte e corajoso. Do jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. O segredo do sucesso de Moisés não é que ele fosse um camarada instruído, porque foi educado no palácio de Faraó, para ser um príncipe, um general, um comandante de exércitos, porque ele tinha uma cultura, a cultura egípcia, que na época era a cultura mais avançada da sociedade do mundo. Não, o segredo do sucesso de Moisés é que eu fui com ele, e do mesmo modo que eu era com Moisés, eu serei contigo todos os dias, e você vai vencer. Seja forte e corajoso. Agora eu quero que você ouça o Espírito Santo falando para você hoje aqui: seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa, não desista, não desanime, porque Deus, em Cristo, através do Espírito Santo, é contigo todos os dias da tua vida. Ele não te deixa, Ele não te abandona. É promessa de Jesus, é promessa de Jesus: eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Jesus não colocou um adendo: eis que estou com vocês todos os dias, vírgula, exceto naqueles em que o diabo sabe como é, porque ele é muito esperto, ou naquele dia que você pisou na bola, vacilou, aí eu sou obrigado a virar de costas, para deixar você por sua conta, até que você resolva fazer alguma coisa que me convença a virar de volta, para estarmos frente a frente. Não, eis que estou com vocês
todos os dias, dias bons, dias ruins, dias onde você está em alta, onde você se sente em baixa, Deus está contigo através do Espírito Santo todos os dias, do mesmo jeito que Ele foi com Josué, do mesmo jeito que Ele foi com Moisés, Ele é contigo, seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa, creia, confie no seu Pai Celestial, Ele está no controle da sua vida, Ele sabe das suas lutas e dificuldades, mas Ele tem um plano e um propósito para a sua vida. Não dê vantagem para o inimigo, não dê vantagens para o diabo, cedendo ao desânimo, cedendo à dúvida, gemendo nos cantos, reclamando, murmurando. Aprenda a declarar vitória, mesmo parecendo que a derrota vai ser inevitável. Mantenha firme a sua confissão de fé, mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis. Por quê? Porque a obra de Cristo foi completa. E o poder de Deus está disponível para você. A obra de Cristo foi completa. Vamos fechar lendo aqui Isaías 43. Eu vou convidar você para ficar de pé, nós vamos participar da ceia. Isaías capítulo 43, os versículos 18 e 19. Isaías diz o seguinte, Deus diz por boca do profeta Isaías: não fiquem lembrando das coisas passadas. Não fiquem lembrando das coisas passadas. Não fiquem lembrando das coisas passadas negativas, trazendo sobre você uma autocondenação. Não fique também preso nas coisas positivas, se tornando um saudosista, um nostálgico. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Meu irmão, pare de orar por um avivamento e comece a viver o avivamento. Pare de pedir por um avivamento e seja o avivamento. Pare de invejar os lugares onde aparentemente está acontecendo um avivamento e seja você o avivamento. Avivamento nenhum, jamais, em tempo algum, coloque isso no seu coração antes de você participar da ceia, avivamento nenhum na história da humanidade, desde Jesus Cristo até os dias de hoje, avivamento algum começou do nada. Nenhum avivamento começou do nada. Nós estávamos ali, reunidos, na nossa igreja, e do nada, o Espírito Santo entrou. Quando entrou, um sapateou, o outro rodopiou, o outro... Não, avivamento nenhum, jamais na história, desde Jesus até hoje, aconteceu como fruto do nada. Leia Atos dos apóstolos, o primeiro avivamento, a primeira vinda do Espírito Santo. Jesus prometeu, não prometeu? Mas os discípulos ficaram reunidos, orando, aguardando, esperando, na expectativa da vinda do Espírito Santo. Não foi uma coisa assim, olha, Jesus prometeu, vai acontecer. Não. Dê uma olhada nos avivamentos que aconteceram na Inglaterra no século XIX. Você vai ver que houve homens pregando a palavra, encorajando pessoas a crer, convocando pessoas para orar, e depois de um período de busca, de oração, a coisa aconteceu. Dê uma olhada no avivamento de Azusa Street, em Los Angeles, nos Estados Unidos, o avivamento do Pentecostes moderno, e você vai ver que não foi algo assim, do nada, homens, um pastor começou a convocar pessoas para orar, para buscar, porque ele estava intrigado com o que a palavra dizia sobre os dons do Espírito, sobre a vinda do Espírito Santo. Ele dizia, não é possível que isso tenha ficado para trás, não é possível que isso seja mera história, tem mais alguma coisa, isso é para nós. E ele começou a buscar, um grupo de pessoas começou a se juntar, e de repente, aí sim, num dia, pumba, veio o Espírito Santo, contaminou e contagiou o mundo inteiro. Agora, ouça bem, a nossa geração está orando por esse tal desse avivamento há mais de 50 anos,
Será que Deus está retendo o avivamento? Não somos nós que ficamos passivamente olhando, dizendo assim, quando Deus quiser. Não, Deus já quis, há 2.000 anos atrás. Viva o avivamento, seja o avivamento. Aleluia, contamine, contagie pessoas à sua volta com o avivamento. Fale de um Jesus vivo, louve a um Jesus vivo, louve de maneira viva, participe da ceia de maneira viva, esqueça a religiosidade, não participe da ceia como quem está participando de um funeral, participe da ceia como quem está celebrando a vitória de Jesus sobre a morte, sobre as maldições, sobre a enfermidade, sobre o mal, sobre o inferno. Aleluia! Eu queria convidar você então para nós participarmos da ceia. Obrigado, Amanda. Pegue nas suas mãos agora esse elemento que representa o corpo de Cristo. Enquanto você está pegando, deixa eu esclarecer. Essa mesa, essa ceia, não é a ceia da Nova. Ela não é a ceia do pastor Fragale. Ninguém na Nova, a começar por mim, tem autoridade. Nenhum dos pastores recebe essa autoridade da minha parte. Ninguém, nenhum voluntário, ninguém na Nova recebe a autoridade do pastor sênior, pastor Maurício Fragalho, da pastora sênior, a pastora Denise, para impedir qualquer um de participar da ceia. Por quê? Porque a ceia é do Senhor. Pastor, mas eu não sou dessa religião. Você é bem-vindo. Mas você é bem-vindo. Deixa eu lembrar para você que naquela ceia que foi considerada e chamada por todos até hoje de a última ceia, que eu chamo sempre da primeira ceia da Nova Aliança, todos os 12 discípulos de Jesus estavam presentes, incluindo Judas. Judas participou da ceia. Pastor, eu pensava que Judas já tinha saído. Saiu não, estava lá. Pedro queria negar Jesus 3 vezes, estava lá, participou da ceia. Cara, se Judas pode participar, se Pedro pode participar, você pode participar. Não importa quem você seja, não importa de onde você vem. A tradição do homem diz, não, mas eu não posso porque eu tenho esse problema, eu tenho esse defeito, tenho esse pecado, eu estou em disciplina, eu não sei o quê. Ninguém tem autoridade no reino de Deus para impedir você de participar da ceia. Ninguém. Não, mas foi o apóstolo. Ninguém. Não, mas na igreja tem o vice-deus. Ninguém tem autoridade para impedir você de participar da ceia. Mas você, às vezes, dá a autoridade para alguém. Toma essa autoridade de volta e diga, peraí, Deus é meu Pai, Ele me ama, Ele deu a vida por mim, Jesus deu a vida por mim, isso aqui fala de Jesus dando a vida por mim, Ele deu a vida por mim, eu tenho direito de participar disso aqui, eu tenho direito de comer esse pão e declarar, pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu fui sarado, eu tenho direito de beber desse cálice e dizer, o sangue de Jesus me lavou de toda iniquidade, de todo pecado, é meu direito em Cristo. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer, porque esses elementos aqui agora, já não são meramente um pedaço de pão, um pouquinho de suco de uva, eles são a representação para nós, uma representação espiritual, do corpo e do sangue de Jesus. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque quando nós comemos esse pão, nós podemos comer declarando, confessando, pela fé, que desde a planta dos nossos pés até o topo da nossa cabeça, nós temos saúde plena. Nós podemos beber desse cálice e te agradecer porque através do sangue de Jesus nós temos uma aliança eterna com o Pai. Nós temos o direito a essa herança por causa do sangue. Nós somos limpos de todo o pecado, de toda a imundície do pecado e fomos agora chamados de filhos amados, justificados em Cristo. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Vamos comer do pão e coma declarando, confessando, meditando, pensando, falando, desde a planta dos meus pés até o topo da minha cabeça, eu tenho saúde plena. Aleluia. Você pode abrir o cálice. Beba desse cálice agora. E ao beber declare, Jesus já me perdoou de modo pleno. Eu fui plenamente perdoado, eu fui plenamente perdoada. Aleluia. E nada pode impedir a minha comunhão com meu Pai. Aleluia.